Sim! Eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver capacitor eletrolítico em corrente alternada. Pode ou não pode? Arthurzinho, segurando um capacitor eletrolítico na frente de um amplificador aberto, pergunta para o professor Bairros. Posso ligar um capacitor eletrolítico polarizado no circuito AC? Não vai ter fogo no parquinho? O professor Bairros responde: sim, vai ter fogo no parquinho, mas tem alguns casos que pode ligar sim. Tudo vai depender da amplitude da tensão AC. Vamos ver o porquê? Uma explicação simples é pensar no capacitor real, como no modelo desenhado na figura. Note que além da resistência série, a conhecida ESR, da resistência em paralelo, que mostra a corrente de fuga no capacitor, nesse modelo tem um diodo Zener. E esse Zener explica o comportamento do capacitor quando alimentado com uma tensão reversa. É isso mesmo! O capacitor se comporta como um Zener. Esse modelo foi retirado do Manual de Capacitores Eletrolíticos da fabricante Aluminium Electrolytic Capacitor Application Guide, CDI, Cordel du Billier. O diodo Zener DZ é uma forma interessante de modelar o comportamento de sobretensão e tensão reversa. A aplicação de sobretensão acima da tensão de surto do capacitor causa uma corrente de fuga muito alta, especialmente quando o capacitor está morno ou quente, semelhante ao modo de operação de tensão constante. Isso pode ser entendido facilmente agora. Essa corrente de fuga é semelhante à condução reversa de um diodo Zener. A aplicação de tensão reversa muito acima de 1,5 volt causa alta corrente de fuga, semelhante à condução direta de um diodo. No modo de operação reversa, com o diodo Zener conduzindo, não pode ser mantido por muito tempo, pois o capacitor produz gás hidrogênio e o aumento de pressão causará falha. Vamos ter fogo no parquinho. Mas qual a tensão Zener? Qual a máxima tensão reversa eu posso aplicar no capacitor eletrolítico? Eu pesquisei com outros fabricantes e o valor de 1,5 volt também aparece em outras literaturas, como sendo a máxima tensão inversa a ser aplicada ao capacitor eletrolítico, como nos manuais da Siemens e Epicus. No manual da Nishikon, sugere uma tensão entre 1 volt e 2 volt, sendo que tensões acima de 1 volt já são consideradas perigosas. Então, usar capacitores eletrolíticos para acoplamento de pequenos sinais AC, sem offset, isso é, centrada em 0 volt, com tensões de pico entre 0 e menos 1,5 volt, é possível. Essa é a tensão do diodo Zener conduzindo como diodo. Como os sinais AC são compostos de picos rápidos, essa tensão rápida é suportável, mas o ideal é usar em aplicações até 1 volt. Então podemos concluir que usar capacitores eletrolíticos nas entradas dos pré-amplificadores é permitido sim. Mas os capacitores nas saídas dos amplificadores? Usar capacitores eletrolíticos na saída de um amplificador de potência alimentado com fonte simétrica não é aconselhável. Isso porque as tensões presentes vão ser maiores do que 1,5 volt. Nesse caso, melhor é ligar o alto-falante direto. Isso porque a tensão AC presente sobre o capacitor está referenciada ao 0 volt. É uma tensão AC pura. Por exemplo, para um amplificador simples de 3 watts, com um alto-falante de 8 ohm, a tensão de pico pode chegar a quase 7 volts. Mas para capacitores na saída dos amplificadores de potência com fontes simples, a coisa muda. Usar capacitores eletrolíticos na saída de amplificadores alimentados com fontes simples é possível. Isso porque a tensão sobre o capacitor é igual à metade da tensão de corrente contínua sobreposta à tensão AC. Então o capacitor está normalmente polarizado. Sempre que o capacitor estiver polarizado corretamente, a aplicação é possível, mesmo com variação de tensão AC. Então, usar capacitores em circuitos de acoplamento entre etapas amplificadoras não tem problema. Isso porque as tensões de polarização garantem que o capacitor vai ficar sempre polarizado. O que vai variar é a tensão positiva. A gente diz que é uma tensão AC com offset de tensão positivo. Ela não está centrada no 0 volt. Arthurzinho, montando o capacitor no pré-amplificador, exclama: Então, para pequenos sinais AC é permitido, para ser grandão é proibido. Professor Bairros, observando, responde: isso mesmo. Capacitor eletrolítico polarizado só em circuitos de corrente contínua
ou corrente contínua pulsada, mas não pode inverter a polarização mais de 1,5 volt, senão teremos fogo no parquinho. Mas dá para usar capacitores eletrolíticos não polarizados ou montados em antissérie, mas isso é conversa para outro tutorial. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim, é www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!